Sejam muito bem-vindos à tela resumida. A mulher que estava sozinha em casa há muito tempo ansiava por intimidade com o marido. No entanto, no momento crucial, ele parou abruptamente e, ao tocar sua cintura, percebeu que ela havia engordado significativamente. Imediatamente, ele instruiu Mina a se pesar. Sem graça, ela explicou que havia exagerado na comida naquele dia, prometendo começar a se exercitar seriamente a partir do dia seguinte. Ao ouvir isso, ele perdeu todo o interesse e a levou para a esteira na sala de estar, ajustando a velocidade para o máximo, enquanto ele aproveitava a música, supervisionando-a sem se importar com seus sentimentos. Mina era a filha favorita de sua mãe entre 3 irmãs. Isso porque Mina se casou com um homem rico, enquanto Miju se casou com um homem pobre, contra a vontade de sua mãe. Neste dia de Ano Novo, Miju voltaria para a casa dos pais. Ao passar por uma barraca de comida, ela comprou os biscoitos de peixe favoritos de sua mãe. Mas ao entrar na casa, descobriu que sua irmã já havia comprado comida japonesa cara, e a família estava desfrutando. Isso fez Miju se sentir inadequada. Quando sua mãe viu Miju, permaneceu indiferente. Miju, já chateada com a parcialidade de sua mãe, não tinha onde desabafar sua raiva. Ela pediu à irmã para ajudar com a massa, mas sua mãe a impediu, argumentando que Mina estava bem vestida e a massa sujaria suas roupas. Miju ficou ainda mais irritada e descontou sua raiva na irmã. Vendo isso, sua mãe jogou flores em Miju, que saiu furiosa. De volta à casa, Miju estava de mau humor e queria comer, mas seu marido a acusou de comer como um porco. Nina rapidamente se agachou para limpar a água no chão, mas seu marido ainda a acusou implacavelmente de pensar em ter filhos todos os dias, acusando-a de tratá-lo como um macho reprodutor. Os pensamentos do casal eram irreconciliáveis. A relutância de seu marido em deixá-la ter filhos fez com que seu corpo se deformasse. Ele só queria aproveitar seu mundo de 2, mas não sabia que esse homem desprezível estava escondendo um grande segredo. Ele então deu a Mina um cartão de crédito ilimitado e a colocou para fazer compras no shopping para distrair a mente. Até comprar coisas para a casa dos pais, se quisesse, mas não para dar trabalho para ele em casa. Se houvesse uma próxima vez, ele nunca perdoaria Mina tão facilmente. No dia seguinte, Mina ajustou seu humor e foi às compras no shopping. Então, Mina e Nana foram ao banquete de aniversário do pai dela, parando juntas enquanto a família de Miju também se preparava para ir embora. Quando seu marido viu o presente barato que ela havia comprado para seu sogro, ele ficou chateado, sentindo que era constrangedor em comparação com os presentes preparados por suas irmãs. Miju disse que era porque ele era pobre. Ele, cujo orgulho havia sido ferido, fez birra e sentou-se no chão como uma criança. Neil, com um temperamento explosivo, não o mimava mais e tirou seu filho de casa. A família chegou ao banquete de aniversário do pai com o filho de Miju chorando. Finalmente, o segundo genro chegou apressado. Quando a sogra viu a aparência desgrenhada do segundo genro, ela ficou tão brava que não conseguiu evitar olhar para ele. Depois que todos chegaram, as crianças começaram a dar presentes ao aniversariante. O aniversariante, Sr. W., tinha 3 filhas. A terceira filha deu ao pai um par de sapatos de grife. A filha mais velha, que se casou com uma família rica, deu ao pai um terno esportivo de edição limitada. O marido de Nina também escreveu cuidadosamente um cartão de aniversário para seu sogro. Quando a mãe viu o cartão do genro mais velho, ela ficou muito feliz, pois adorava seu genro mais velho. Ele não era apenas bonito e rico, mas também muito atencioso. Depois que sua irmã deu o presente, N.U. também preparou seu presente para o pai. No entanto, ela foi parada por G, que mentiu que estavam com tanta pressa que esqueceram de preparar um presente. Então, G tirou uma quantia do bolso e disse aos sogros para usarem o dinheiro para fazer uma viagem e descansar. As ações de J fizeram todos se sentirem um pouco estranhos, mas seu sogro ainda aceitou o dinheiro com gratidão. Depois que todos terminaram de dar os presentes, começaram a conversar sobre assuntos de família. O genro mais velho propôs que levaria toda a família em uma viagem e pagaria todas as despesas. Depois de dizer isso, perguntou entusiasticamente ao segundo genro se ele iria. O segundo genro concordou sem hesitar. Miju, entretanto, sentiu vergonha e recusou. Então, o segundo genro se levantou e foi ao banheiro. Suya o seguiu. Quando chegaram ao banheiro, a sogra devolveu o dinheiro que havia recebido do segundo genro. Como Suya sabia que a situação do segundo genro era muito ruim, ela disse a ele para usar o dinheiro para comprar roupas decentes e produtos para a pele para Miju. Ela acusou-o de fazer Miju parecer mais velha do que sua irmã e de concordar
com a viagem que seu filho mais velho tinha acabado de mencionar sem nem verificar quanto custaria, dada sua própria pobreza. Miju ficou imediatamente chateada com as palavras de sua mãe. Embora seu marido fosse inútil, ela não suportava vê-lo sendo maltratado na casa de seus pais. Quando a família ouviu a comoção, correram e ficaram bravos. Miju desabafou sua raiva neles antes de se virar e sair. Depois que Miju saiu, sua irmã mais nova descobriu a camisa que havia comprado para o pai. Quando o pai viu o presente que sua filha não havia doado, não pôde deixar de se sentir angustiado por ela. Depois de voltar para casa, ele disse à esposa para não ser tendenciosa contra suas filhas no futuro. Em particular, ela deveria ser justa com seu segundo genro, mesmo que suas condições atuais não fossem boas. Afinal, sua filha já se casou com ele. No entanto, Suya não sentiu que havia feito algo errado, pois o que ela disse também foi para o bem deles. Mas quando ele chegou à porta, ouviu sua filha falando com o proprietário ao telefone. Descobriu que o proprietário iria aumentar o aluguel. Miju não tinha condições de pagar o aluguel mais alto. Ela só podia implorar ao senhorio para não aumentar o aluguel. Os dois foram vistos pelo velho do lado de fora da porta, para não envergonhar sua filha. Seu pai teve que colocar secretamente as compras na frente de sua porta. Quando ele chegou lá embaixo, encontrou seu genro voltando com seu filho. No Mears. Final, seu pai teve que segui-los de volta para dentro de casa. Miju tirou o casaco de seu pai. Quando viu a camisa que ele estava vestindo, percebeu que era a que ela havia comprado para ele. A camisa parecia familiar, e Miju percebeu que era a mesma que ela havia preparado para dar ao pai na festa de aniversário. Nesse momento, Miju ficou muito comovida, pois nunca imaginou que seu pai realmente usaria aquela camisa barata. No final, ela caiu nos braços do pai e chorou como uma criança. Miju logo ficou ansiosa com o aluguel, pois sabia que não poderia pagar o aluguel e evitar que toda a família fosse despejada. Sem escolha, ela forçou o marido a sair e pedir dinheiro emprestado. No entanto, Jota, que não tinha conexões, não sabia a quem perguntar. Enquanto ele agonizava sobre como explicar a situação a Miju, seu sogro tomou a iniciativa de encontrá-lo. O sogro tirou uma quantia de dinheiro e entregou a Jota, dizendo-lhe para usá-la para pagar o aluguel primeiro. Jota hesitou em aceitar, pois Miju havia dito a ele para não ir até seus pais pedir dinheiro. No entanto, o sogro insistiu e disse que era a última vez que ele os ajudaria. Ele pediu a Jota para não contar a Miju que o dinheiro era dele. Naquele dia, Mina finalmente conseguiu a atenção do marido durante seu período fértil, o que a deixou animada. Ela ansiava por ter um filho há 8 anos, desde o casamento. Infelizmente, seu marido nunca cooperou com ela no momento crítico no passado. Nesse dia, Mina descobriu que sua menstruação estava atrasada. Pensando no que havia acontecido com seu marido não muito tempo antes, Mina pensou alegremente que poderia estar grávida. Ela mal podia esperar para contar ao marido sobre isso e queria que ele a acompanhasse para um check-up. No entanto, Junho pareceu estar excepcionalmente calmo após ouvir a notícia e simplesmente deu à esposa algumas palavras de conforto. Ele sabia em seu coração que sua esposa não poderia estar grávida, pois havia passado por uma esterilização quando se casaram, mas Mina não sabia disso na época. Desesperada para ter um filho, Mina estava convencida de que estava grávida dessa vez. Antes de ir ao hospital para um check-up, ela mal podia esperar para contar a todos em sua família que estava grávida. Seus pais ficaram muito felizes ao ouvir a notícia e comemoraram com Mina durante o jantar. No entanto, depois do jantar, quando estavam prestes a ir ao shopping para comprar suprimentos para bebês, encontraram Miju, que estava fazendo compras no mesmo shopping. Miju estava discutindo com um grupo de mulheres mais velhas sobre produtos baratos. O barulho da discussão se espalhou instantaneamente pelo shopping. Quando sua mãe viu a aparência nada promissora da filha, ela ficou furiosa. Sua irmã mais nova rapidamente foi confortar Miju e contou a ela sobre a gravidez de Mina. Miju não ficou nada feliz ao ouvir as notícias. Em vez disso, ela pensou que sua família tinha saído para comemorar o jantar, mas a ignorou completamente. A pobre segunda filha e o genro viram isso e rapidamente se adiantaram para impedir, pois sabiam que seu sogro estava secretamente ajudando a família. Miju ficou ainda mais furiosa ao ver seu marido se desculpar e culpar seus pais por serem tendenciosos e se importarem apenas se sua irmã estava grávida, enquanto nem sabiam que seu próprio filho estava prestes a entrar na escola primária. Depois de desabafar sua raiva, Miju saiu imediatamente irritada. Quando Mina voltou para casa, começou a comer demais, pois já havia determinado que estava grávida. Até mesmo o frango frito, que ela nunca ousou comer antes, agora ela começou a comer.
No entanto, seu marido odiava essa comida gordurosa e avisou Mina para não comer mais, pois Junho temia que sua esposa ganhasse peso e sua figura ficasse deformada. Ele pediu à esposa para ir para a academia. O marido de Mina sugeriu que eles fossem ao hospital para um check-up, para confirmar se ela estava realmente grávida. No entanto, Mina insistiu que não era necessário, pois estava convencida de que estava grávida. Logo depois, ela percebeu que sua menstruação havia chegado e compreendeu que suas esperanças eram em vão. No dia seguinte, Mina contou ao marido que não estava grávida. Junho ficou muito feliz ao ouvir a notícia, pois já havia concluído que Mina não poderia engravidar. Para evitar que Mina percebesse, ele fingiu estar triste e a confortou, dizendo que não precisava se preocupar, pois ainda eram jovens e haveria muitas oportunidades no futuro. Para fazer Mina feliz, Junho transferiu especificamente a propriedade em seu nome para o nome dela, junto com palavras doces. O humor de Mina melhorou um pouco, mas ela não tinha ideia de que seu marido havia previsto tudo. Junho saiu de seu caminho para explicar à sua sogra que Mina não estava grávida. Suia ficou ansiosa ao ouvir isso, pois sempre se preocupou com a fertilidade de sua filha. Junho, por outro lado, sinceramente confortou sua sogra e disse a ela para não ficar triste. Ele também confessou que, mesmo que não tivessem filhos, nunca menosprezaria Mina por isso, e sempre seria um bom genro e filho para ela. As palavras de Junho instantaneamente levaram Suia às lágrimas, mas ela não sabia que seu bom genro havia passado por uma operação de esterilização. Quando Junho voltou para casa e viu Mina deprimida, em vez de confortá-la, ele a aconselhou a desistir da ideia de ter filhos. Naquele dia, Miju e sua irmã mais nova foram visitar sua irmã. Miju viu que sua irmã estava pálida e a aconselhou a pensar positivamente. Afinal, não ser capaz de conceber não era uma questão de vida ou morte. Ela também mencionou que seu cunhado era rico e que a vida ainda era bastante confortável, mesmo sem filhos. Miju acrescentou que eram muito mais felizes do que pessoas que não tinham o suficiente para comer ou vestir. Mina ficou instantaneamente irritada com as palavras de Miju, embora Miju estivesse dizendo a verdade. Ela sempre dizia coisas que magoavam Mina, que havia sido expulsa da casa de sua irmã e se sentia desamparada. Sua irmã mais nova aconselhou Miju a ter cuidado com o que ela dizia no futuro e não provocar mais sua irmã. No entanto, Miju sentiu que não havia dito nada de errado, pois havia tantas pessoas pobres no mundo que invejavam a vida de sua irmã. Por exemplo, Miju estava casada há muitos anos, mas ainda não havia escapado dos problemas da pobreza. Mina percebeu que sua reação havia sido um pouco excessiva, e no dia seguinte tomou a iniciativa de ir encontrar Miju e se desculpar. Embora Miju sempre tenha sido franca, ela só havia dito aquelas coisas para o bem de sua irmã. Naquele momento, Miju estava na rua distribuindo panfletos para ganhar algum dinheiro extra. Mina viu isso e rapidamente foi ajudar sua irmã mais nova a distribuí-los. Elas se sentaram juntas, comeram um pouco de panela quente e conversaram sobre sua infância. As duas rapidamente se reconciliaram e deixaram suas diferenças de lado. Quando Mina estava prestes a ir para casa, ela realmente pegou algum dinheiro e deu a Miju, dizendo para não trabalhar tanto distribuindo panfletos. Mina sentiu que distribuir panfletos era um trabalho humilhante, e Miju, furiosa, afastou Mina. Junho ficou furioso quando descobriu que Mina havia ido à casa de Miju para comer panela quente. Ele começou a dar um sermão em Mina sobre como comer esse tipo de comida. A noite a faria ganhar peso. Ele então pediu para Mina ir embora. Sem escolha, Mina obedientemente subiu na balança e descobriu que havia ganhado recentemente mais de 6 libras. Vendo isso, Junho até usou palavras para atacar Mina, acreditando que beleza e uma boa figura eram as principais tarefas de Mina. Mina foi repentinamente forçada à beira do abismo pelas palavras do marido, que disse que se ela perdesse sua beleza e boa figura, seria inútil. Mina jogou a balança no chão e declarou que não queria mais viver aquela vida repressiva. No entanto, sua rebelião não obteve resultado. Junho calmamente pegou a balança eletrônica do chão e a quebrou ainda mais forte em pedaços. Além disso, ele também tirou uma fila e quebrou o vaso da casa em pedaços. Mina ficou instantaneamente apavorada com as ações do marido. Nesse momento, Mina não pôde deixar de sentir saudades do dia que passou com seu ex-namorado, Ejun, que vinha de uma origem pobre. Mina se sentia muito relaxada quando estava com ele, pois Ejun nunca a forçava a comer. Em vez disso, ele achava que Mina era mais bonita quando estava um pouco gordinha. Agora, ela tinha uma vida confortável,
mas se sentia muito vazia por dentro. Embora Junho fosse um homem muito controlador, aos olhos de sua sogra, ele era o genro perfeito. O genro mais velho sempre dava uma quantia de dinheiro para mostrar sua piedade filial, o que deixava sua sogra muito feliz. No entanto, Junho logo descobriu um segredo ao ouvir suas duas irmãs mais novas sussurrando sobre o primeiro amor de Mina. Junho não conseguiu se conter após ouvir isso, pois nunca imaginou que sua amada esposa tivesse sido apaixonada antes do casamento. Isso era inaceitável para ele, que tinha um forte desejo de controle. De mau humor, Junho foi a um bar naquela noite e ficou bêbado. Ele deliberadamente pediu 2 recepcionistas, e essa cena foi testemunhada por seu sogro. Depois de voltar para casa, Junho começou a atormentar Mina. Ele pegou um maço de dinheiro e o espalhou no chão, pedindo para Mina sorrir. A pobre Mina não só sofreu mentalmente, mas também acordou com fome no meio da noite porque não havia comido. Ela não teve escolha a não ser levantar no meio da noite para comer algo escondido. Junho ficou ansioso quando descobriu que sua esposa estava saindo furtivamente para comer. Ele foi até ela e tentou tirar a tigela de sua mão, repreendendo-a com raiva, chamando-a de porco que só sabia comer. Naquele dia, quando sua irmã mais nova se casou, Mina levou seu marido de volta para a casa de seus pais. Junho rapidamente tirou sua mesada para mostrar piedade filial ao sogro, mas ele simplesmente não aceitou. O sogro avisou Junho para não tentar sempre morder o coração das pessoas com dinheiro, especialmente quando se trata de família, e que ele deveria ser sincero. Nesse momento, Mina e Miju estavam ocupadas cozinhando lá embaixo. Miju sabia que sua irmã não conseguia conceber por muitos anos após o casamento, então ela queria que sua irmã levasse seu cunhado ao hospital para um check-up. O pai de Mina também abordou pessoalmente e perguntou se ela havia brigado recentemente com Junho. No entanto, Mina não queria que sua família se preocupasse, e disse ao pai que ela e seu marido sempre tiveram um bom relacionamento. Mas seu pai sempre sentiu que havia algo errado entre eles. Depois de voltar para casa, Mina sentiu que o que Miju havia dito fazia sentido. Ela reuniu coragem e pediu ao marido para ir ao hospital para um exame físico. No entanto, Junho, que havia feito uma vasectomia, não ousou ir ao hospital para dissipar completamente as dúvidas de Mina. Junho encontrou um amigo no hospital e falsificou um relatório médico provando que sua fertilidade não era um problema. Mina ficou sem palavras ao ver o relatório. Embora externamente estivesse muito feliz com isso, seu coração nunca ficou realmente feliz. Em desespero, Mina decidiu ir ao hospital para uma intervenção artificial para engravidar. No entanto, Junho, que estava se sentindo culpado, se opôs fortemente, e os dois discutiam todos os dias sobre esse assunto. Mina questionou seu marido sobre por que ele a estava impedindo e se havia algo que ele estava escondendo dela. Sem poder esconder a verdade, Junho não teve escolha a não ser dizer a ela que não queria ter filhos e que era incapaz de ter filhos. Mina ficou devastada com a revelação. Mina sentiu um arrepio na espinha ao ouvir a revelação de Junho. Ela realmente não conseguia entender por que seu marido faria algo tão ridículo. Ela questionou Junho sobre por que ele havia escondido isso dela por tanto tempo. No entanto, Junho de repente começou a chorar. Descobriu-se que a razão pela qual ele fez isso foi por causa de seus pais. No passado, devido ao péssimo relacionamento entre seus pais, Junho nunca havia experimentado o amor parental desde que era jovem. Ele não queria que seu filho sofresse neste mundo. Mina sentiu muito frio com as ações de seu marido. No dia seguinte, Mina foi para o lago sozinha para relaxar. Inesperadamente, assim que ela estava prestes a sair, encontrou 2 carros que causaram deliberadamente um acidente e exigiram indenização dela. Mina, que havia acabado de brigar com o marido, se sentiu muito desamparada e não teve escolha, a não ser ligar para seu ex-namorado, Ejun. Finalmente, com a ajuda de Ejun, os 2 bandidos desistiram. Posteriormente, para mostrar sua gratidão, Mina convidou especialmente Ejun para um restaurante para uma refeição. Enquanto estavam comendo, Ejun habitualmente continuou ajudando Mina, servindo sua comida e persuadindo-a a comer mais. As ações de Ejun fizeram Mina se sentir excepcionalmente quente. Após a refeição, os 2 saíram para uma caminhada juntos. Nesse momento, Mina não pôde deixar de chorar porque sentiu que havia prejudicado Ejun. No entanto, Ejun não teve nenhuma reação particular. Ele só esperava que Mina pudesse comandar sua própria família. Quando Mina voltou para casa, descobriu que seu marido estava esperando há muito tempo e já tinha seu próprio plano em mente. Mina não podia mais viver com Junho. Ela fez as malas e se preparou para fugir de casa.
No entanto, Junho não ficaria de braços cruzados e assistiria sua esposa apenas deixá-lo. Ele agarrou a bagagem de Mina e jogou na cama. Então começou a bater nela. Chocada, Mina rapidamente tocou o alarme em casa e avisou seu marido para não fazer nada precipitado. Caso contrário, quando os seguranças chegassem, ela exporia todos os seus atos sujos. Inesperadamente, Junho abriu a janela diretamente e ameaçou Mina que, se ela ousasse sair da casa, ele pularia diretamente da sacada. A Mina de coração mole foi assustada com o sucesso pelo marido. Ela teve que mentir para os seguranças que chegaram, dizendo que havia apertado o botão de alarme errado. Depois que o segurança saiu, Junho diretamente ajoelhou-se na frente de Mina, pedindo desculpas e implorando para que ela não o deixasse. Para acalmar as emoções de Mina, ele finalmente prometeu que faria a cirurgia de recuperação imediatamente. Ele prometeu a Mina que seria bom ter quantos filhos ela quisesse. Naquele dia, Mina disse à mãe que queria o divórcio. Assim que sua mãe soube que sua filha queria o divórcio, ela imediatamente entrou em pânico sem perguntar por nenhum motivo e repreendeu Mina diretamente. Inesperadamente, o pai de Mina também voltou para casa nesse momento. Sem saber o que havia acontecido, ele discutiu com sua esposa. Descobriu-se que o pai estava de mau humor devido ao trabalho. Ele queria largar o emprego e começar um negócio, mas Suya se recusou a concordar. Os dois estavam discutindo sobre isso recentemente. Incapaz de suportar mais, o pai ordenou que a mãe tirasse todos os certificados de propriedade da família e economias, porque ele havia decidido largar o emprego e começar um negócio. Suya não teve escolha a não ser tirar a caderneta da família. Mas assim que o pai de Mina viu o valor, ele sabia que estava errado. Ele suspeitou que sua esposa devia ter escondido o dinheiro com antecedência. Então, o pai de Mina, mais uma vez, exigiu que sua esposa entregasse todo o dinheiro, mas Suya ainda recusou-se a ceder. Ela acreditava que o risco de começar um negócio era muito grande. Se não tomasse cuidado, poderia perder tudo. A mãe de Mina não poderia confiar no marido para cuidar de tudo no final. Ela ameaçou o marido que, se ele insistisse em usar o dinheiro da família para começar um negócio, ela não hesitaria em se divorciar dele. O pai de Mina ficou ainda mais bravo depois de ouvir isso. Em um acesso de raiva, ele exigiu diretamente que a mãe de Mina saísse de casa imediatamente. Depois de tudo que ele havia trabalhado duro para economizar para a casa, a mãe de Mina ficou instantaneamente irritada com as palavras do marido. Ela fez as malas e se preparou para sair de casa. Mina veio apressadamente para persuadir sua mãe a não ser impulsiva. No entanto, sua mãe, que tinha um temperamento explosivo, não ouviu e saiu de casa. Nenhum lugar para desabafar sua raiva descontou em Mina. A mãe de Mina então se mudou com sua melhor amiga Mary. Ela concordou tanto que se sentou no chão assim que entrou pela porta e reclamou com sua amiga. Coincidentemente, o filho de Mary é o ex-namorado de Mina com quem ela terminou antes do casamento. Acontece que os anciões dos dois não têm conhecimento algum desse relacionamento entre os dois. Mina, que se sente culpada, não tem escolha, a não ser pedir a Ijun para ajudar a cuidar de sua mãe depois de voltar para casa. Mina conta ao marido tudo sobre sua mãe. Junho nem pensa nisso e propõe diretamente que sua sogra venha morar em sua casa inesperadamente. Nina recusa diretamente neste momento. Ela de repente recebe um telefonema de Miju e sai correndo inesperadamente. Junho aproveitou a oportunidade para vasculhar a bolsa de Mina e encontrou uma foto de Mina e seu ex-namorado nela. Descobriu que Mina havia trazido a foto de volta deliberadamente quando foi para a casa de seus pais. Junho então entendeu que o ex-namorado de Nina era filho do vizinho de sua mãe. Junho também tinha acontecido para te encontrar. Jun na casa da sogra. Algumas vezes, quando Nina voltou, ela disse ao marido que ia contar secretamente à mãe sobre controle de natalidade e então discutiu o divórcio com a mãe. Inesperadamente. Junho não entrou em pânico depois de ouvir isso e disse a Mina com justificativa que ele já sabia sobre o ex-namorado dela. Ele tinha certeza que Mina queria se divorciar dessa vez para ficar com Yoo-jun se Mina ousasse propor o divórcio a ele. Junho tornaria sem cerimônia público o escandaloso caso entre Mina e Yoo-jun. Mina se sentia extremamente enojada com as bobagens do marido. À noite, quando Mina dorme com a mãe dela, sua mãe a repreende, perguntando se ela quer o divórcio porque ela não pode ter filhos. Mina não nega porque ela não quer mais te envolver. Jun, então ela tem que manter a verdade escondida por enquanto. Sua mãe aconselha Mina a não pensar sempre irracionalmente.
Ela diz a Mina para valorizar um bom homem como Junho, porque Junho já havia contado a Suya sobre esse assunto. Mesmo que Mina não possa ter filhos, ele não se importará, Mina. De repente, se sentiu dividida entre os dois. No próximo dia, Junho soube que seu sogro precisava urgentemente de dinheiro para os negócios. Ele até mesmo entregou uma quantia de suas economias para Mina. As ações de Junho foram, sem dúvida, um salva-vidas para a família de Mina. No entanto, Mina não estava disposta a aceitar o dinheiro. Ela acreditava que Junho estava tentando subornar seus pais com o dinheiro. Junho soube que Mina ainda estava pensando em se divorciar e, em um acesso de raiva, ele bateu em Mina. Ele me disse agora que ele nunca concordaria com um divórcio porque, aos olhos dos outsiders, sua vida era tão perfeita. Junho nunca deixaria o divórcio se tornar a única mancha em sua vida. Mas depois de ser espancada, Nina não cedeu. Em vez disso, ela ficou ainda mais determinada a se divorciar de seu marido. Então ela entregou sem cerimônia o acordo de divórcio para Junho. Mas Junho rasgou o acordo de divórcio de uma vez. Ele avisou Mina que se eles realmente tivessem que ir ao tribunal para se divorciar, ele nunca a deixaria tirar um único centavo da casa. Junho acreditava que a razão de sua esposa estar se comportando assim era porque ela ainda não conseguia superar seu ex-namorado. Ele suspeitava que Mina e Yoon nunca haviam rompido seu relacionamento em um acesso de raiva. Junho foi para a academia administrada por Yoo-jun. Sem dizer uma palavra, ele deu um soco forte em Yoo-jun, então ele pediu para Yoo-jun sair por um momento, para que eles pudessem conversar sozinhos desnecessariamente. Quando os dois estavam saindo, eles encontraram a mãe de Yoo-jun naquele momento. Um funcionário da academia disse a Marie que Junho tinha batido em Yoo-jun sem motivo. Mary ficou muito ansiosa quando soube que seu filho tinha sido espancado naquele momento. Mina também veio procurá-la. Mina viu que Mary estava cheia de perguntas. Então ela teve que contar a verdade. Miri. Então soube que Mina tinha tido um relacionamento com seu filho antes do casamento. Mina explicou que seu marido agora entendia mal o relacionamento entre ela e Yoo-jun. Depois de ouvir isso, Miri também entendeu por que Junho teve que bater em seu filho. Ela então persuadiu Ed Min a não resolver o mal-entendido com seu marido. Ela pediu a Mina para não envolver seu filho, um espectador inocente, neste assunto depois. Mina agora estava casada. Se a notícia vazasse, não seria bom para ninguém. Enquanto isso, Junho também estava confrontando Yoo-jun. E ele estava convencido de que Yoo-jun e Mina estavam tendo um relacionamento ilícito incapaz de suportar mais. Yoo-jun bateu diretamente em Junho, depois que os dois terminaram de brigar um com o outro. Junho disse algumas palavras duras e saiu. Mina chegou logo depois e continuou se desculpando depois de ver os hematomas de Jun, enquanto Ijun também viu os hematomas no rosto de Nina e finalmente entendeu que Na estava sofrendo violência doméstica nas mãos de Junho. Na não teve escolha, a não ser contar a Yoo-jun tudo o que ela havia suportado desde o casamento. Yoo-jun nunca imaginou que Mina estava passando por tantos anos, o que o fez sentir raiva e arrependimento, e se culpou por ter terminado com Mina tão facilmente. Enquanto isso, Suya soube por Mary que Mina iria se divorciar de seu marido. Isso fez Suya completamente incapaz de ficar parada. Ela correu para a casa de Mina para impedi-la. Mina também estava discutindo com Junho sobre se divorciar em casa. No entanto, Junho ainda era muito teimoso. Ele alegou que iria contratar o melhor advogado para lutar contra esse processo e nunca deixaria Mina receber um único centavo de sua riqueza. Ele então aconselhou Mina a pensar cuidadosamente sobre o assunto. Se eles realmente se divorciassem, ela perderia seu atual estilo de vida luxuoso. Mina ficou instantaneamente sem palavras com as palavras de Junho. Suya também chegou com pressa assim que entrou pela porta. Ela continuou se desculpando com Junho. Ela também confortou seu genro, garantindo-lhe que ele não deveria entender mal, já que Mina e Yoo-jun cresceram juntos e eram bons amigos, e não há absolutamente nenhuma chance de um relacionamento, confuso como ele pensa. Suya repreende sua filha por ter qualquer mal-entendido e diz a ela para explicar ao marido corretamente e não mencionar o divórcio tão facilmente neste momento. Junho também finge ser magnânimo e diz à sogra que ele já esclareceu o mal-entendido com Na e que ele não deveria ter ido à casa de Yoo-jun para causar problemas por impulso. As ações de Junho fazem Na se sentir extremamente enojada. Na está prestes a contar toda a verdade à mãe, pois ela estava prestes a expor o escândalo de Junho. Deeds, Junho de repente recebeu um telefonema de seu sogro, que pediu para ele ir à casa de Miju o mais rápido possível. Descobriu-se que Jo Hae havia se envolvido em comércio ilegal para
ganhar muito dinheiro e agora Joaê provavelmente iria para a cadeia por causa disso. Junho é a única figura rica e poderosa na família. Então seu sogro só poderia pedir que ele usasse suas conexões para ajudar Joaê. E Junho também ficou muito feliz em intervir e resolver esse assunto. Por esse motivo, ele tem estado ocupado com várias coisas na frente e atrás das pessoas. E até tomou a iniciativa de pagar o melhor advogado para ajudar Joaê a lutar. No caso, as ações de Junho não puderam deixar de tocar o coração de seu sogro. No entanto, Mina caiu em um dilema como resultado, porque nesta situação, ela simplesmente não pode revelar a verdadeira face de seu marido. Junho há muito tempo viu através dos pensamentos de Mina. Então ele aproveitou a oportunidade para ameaçar. Nai disse francamente que Miju e Ji estão em grande necessidade de ajuda. Agora se Nina ainda insiste em pedir o divórcio, então não há necessidade de ele continuar se preocupando com a situação deles. E Ji terá que se resignar a ir para a prisão para se reformar, que é a última coisa que seu sogro e sogra querem ver. As palavras de Junho atingiram o âmago. Da dor de Mina e por um curto período, Mina não ousou se divorciar novamente logo depois Junho disse a ela que já havia passado pela cirurgia de recuperação, porque sentia que era hora de ter um filho com Nina. Mas Mina não ficou surpresa ao ouvir isso. Ela se sentiu ainda mais enojada. Ela não tinha a intenção de ter um filho com o marido. Então ela secretamente começou a tomar a pílula no dia seguinte. Junho levou Mina para a festa de uma amiga durante a conversa. Uma amiga perguntou a Junho por que ele não queria filhos depois de tantos anos casados. Junho se sentiu um pouco envergonhado. Depois de ouvir isso por um momento, ele não sabia como responder a essa pergunta. Inesperadamente, Mina não. Poupou o rosto da outra parte. Ela realmente queria um filho, mas a semente de seu marido nunca germinou sua resposta. Fez Junho sentir um rubor no rosto. Junho teve que mentir e dizer que não queria um filho, porque queria passar um tempo com sua esposa. Então, ele acrescentou que ele e Min agora estavam se esforçando para engravidar inesperadamente. Mina, mais uma vez envergonhada, Junho, depois de ouvir isso, agora ela não queria mais um filho. Especialmente não com Junho. Nina realmente não queria ficar em uma reunião tão hipócrita. Então ela silenciosamente saiu dizendo que precisava ir ao banheiro e se virou para a barraca na beira da estrada para beber suas mágoas para longe depois de ficar bêbada. Ela não pôde deixar de ligar para Yoo-jun. Mas Yoo-jun entendeu que ele não era adequado para se envolver nos assuntos de Mina. Então ele disse a Na para não ligar para ele novamente. Afinal, ela havia escolhido se casar com Junho. Nina se sentiu ainda mais triste com a atitude de Yoo-jun depois de ficar bêbada. Na foi para a casa de Miju e chorou muito. Ela disse a Miju que a razão pela qual ela continuou a viver assim era porque Miju havia arruinado sua vida. Miju não entendeu do que sua irmã estava falando. No final, ela teve que ligar para ela. Cunhado para pegar sua irmã, Junho estava especialmente bravo com Mina por ir embora sem se despedir quando chegou em casa. Ele deu um sermão em Mina, avisando Mina para não ser rude assim novamente no futuro, ou ela sofrerá sozinha no futuro para dissipar completamente os pensamentos de Mina no dia seguinte. Junho especialmente convidou Yoo-jun para sair e deliberadamente restabeleceu seu status na frente de Mina. Junho disse a Yoo-jun que Mina quer ter filhos com ele e que agora ele ama sua esposa. Yoo-jun ficou furioso na hora quando ouviu essas palavras. Mina, por outro lado, nunca foi econômica desde Mary Junho e nunca pergunta o preço de nada que ela gosta. Mas Nina, que é casada há muitos anos, já está cansada dessa vida extravagante e chata. Ela planeja começar seu próprio pequeno negócio e fazer algo que ela gosta. Mas Junho, que era extremamente controladora, discorda firmemente. Ele só quer que Min não seja uma dona de casa rica, sem nada para fazer. Então Junho tirou alguns pacotes de anticoncepcionais da gaveta e jogou. No chão, descobriu que ele tinha descoberto há muito tempo. Mina secretamente usando anticoncepcional. Neste momento, Mina não bateu mais e teve que admitir que ela nunca teria outro filho com ele. A resistência de Mina também irritou completamente. Junho tirou diretamente a carteira de Mina dela e confiscou todos os seus cartões bancários e jogou um maço de dinheiro em Mina, dizendo a ela que no futuro ela não teria mais permissão para passar casualmente seu carro para gastar dinheiro e que ela só poderia usar dinheiro para pagar as despesas básicas de vida a cada mês. Então Mina não consegue nem pensar em usar seu dinheiro para começar um negócio. As ações de Junho fazem Mina se sentir muito entediada. Afinal, ela nunca experimentou o que é estar com pouco dinheiro.
Alguns dias depois, Junho encontra Mina, orgulhosamente, e pergunta se é difícil para ela viver sem dinheiro. Junho diz que ela ainda pode usar seu cartão de crédito se ela implorar por perdão. Mas como N não poderia facilmente ceder a ele vendo isso, Junho começa a pensar em todas as maneiras de atormentar Nina. Primeiro, ele demitiu todas as empregadas da casa e disse a Nina para aprender a fazer o trabalho doméstico sozinha, e expulsou Nina do quarto para que ela não pudesse mais dormir na mesma cama com ele. Logo, Na usou todas as suas despesas de vida e ela começou a se preocupar com dinheiro para manter suas despesas de vida. Na teve que devolver as roupas que tinha acabado de comprar e esperava que a loja lhe devolvesse algum dinheiro inesperadamente. Esta cena foi vista por Yoo-jun, que por acaso passou Na para evitar que Yoo-jun a visse em uma situação difícil. Teve que pegar as roupas e sair às pressas. Mas Yoo-jun finalmente descobriu pelo vendedor que Mina queria devolver as mercadorias. O vendedor também disse que Mina parecia estar precisando urgentemente de dinheiro no dia seguinte. Mina vendeu suas bolsas e sapatos de luxo para uma loja de segunda mão e finalmente recebeu um pouco de dinheiro de volta da loja de segunda mão. Inesperadamente, Junho logo descobriu que Mina tinha vendido suas coisas. Ele não pôde deixar de provocar Mina por fazer uma coisa tão vergonhosa. Então ele prometeu a Mina que se ela estivesse disposta a admitir sua culpa, ele imediatamente devolveria todos os seus cartões de crédito para ela, mas Mina permaneceu teimosa e se recusou a admitir. Derrota para Junho. Atitude na HK. Mais uma vez irritou seu marido. Junho ordenou que ela entregasse todas as joias e acessórios da família. Ele nunca permitiria que ela vendesse nada da família novamente durante a discussão. Junho arrancou o colar do pescoço de Mina. Inesperadamente, ele acidentalmente cortou o rosto de Mina quando os dois estavam prestes a brigar. Houve uma batida repentina na porta, acabou sendo Ejun correndo. Quando Ijun viu o ferimento no rosto de Mina, ele não conseguiu mais se conter e perguntou a Mina por que ela tinha que vender roupas no shopping se ela se sentia cansada. Agora eles poderiam se divorciar. Ejun disse que estava disposto a cuidar de Mina pelo resto de sua vida naquele dia. Mina comeu um pouco mais de comida e foi criticada por seu marido novamente, incapaz de suportar ela. Se levantou e queria ir para seu quarto, mas Junho realmente proibiu Mina de sair da mesa. Ele repreendeu Mina por ser uma mulher indelicada. Ela não podia sair da mesa antes de comer sua comida. Suas ações fizeram Mina se sentir muito ridícula. Mina se levantou e tentou sair, mas Junho a agarrou, vendo Junho ficar com raiva. Mina teve que levantar as mãos como ele desejava. Mas Junho não ficou satisfeito e começou a atacar verbalmente Mina novamente, alegando que a comida que ela cozinhava nem seria comida por porcos. Esta é a vida perfeita que todos invejam depois que Mina se casa com uma família rica. O que a faz se sentir ainda mais devastada é que depois que Junho tortura Mina toda vez, ele muda sua atitude para fazer Mina feliz. E ele não é mesquinho em comprar para Mina todos os tipos de joias caras para fazê-la feliz na esperança de obter o perdão de Mina. Mas Mina, há muito tempo, tornou-se insensível a essas ações, porque aos seus olhos ela não passa de um brinquedo para seu marido. Yoo-jun quer ajudar Mina a escapar desta vida, e ele está preparado para contar à mãe de Mina tudo o que aconteceu com Mina. Mas antes que Yoo-jun possa dizer qualquer coisa, ele é parado por sua mãe. Miri proíbe seu filho de se envolver nos assuntos familiares de Mina. Afinal, Mina agora é esposa de outra pessoa. Se seu filho se envolver agora, ele só se meterá em problemas. Enquanto Mina está sendo torturada por seu marido e está prestes a enlouquecer assim que quando Junho sai de casa, Mina pega comida e freneticamente enfia na boca dela, porque essa é a única maneira de ela realmente relaxar. No entanto, ela esqueceu que hoje é o dia da reunião familiar. Neste momento, os membros da família de Nina se reuniram para comer. No entanto, Junho não consegue entrar em contato com Mina. Eles não têm escolha a não ser ir à casa de Mina para verificar. Suya fica chocada assim que entra na casa. Ela descobre que a cozinha está cheia de todos os tipos de comida que foi comida. Mina, por outro lado, está se escondendo sozinha debaixo da mesa tremendo. A aparência de sua mãe não só não a faz se sentir feliz, mas também a faz se sentir ainda mais em pânico. Miju então rapidamente a ajudou a se levantar. Suya viu que havia algo errado com a aparência de sua filha e perguntou ansiosamente a Mina o que estava acontecendo. Ela questionou sua filha por que ela não atendeu o telefone e por que ela estava se escondendo em casa comendo sozinha. Mas Mina não disse uma palavra e cobriu diretamente seu estômago antes de correr para o banheiro e vomitar depois que Mina terminou de vomitar.
Junho estava com medo de que sua sogra descobrisse sobre seus atos vergonhosos. Então, ele fingiu ir até lá e se importa com Mina. Mas Mina simplesmente e friamente o evitou. O pai, que parecia ter percebido algo incomum sobre sua filha, então expulsou todos os outros da sala, deixando Suya sozinha com Mina. Ele, então, perguntou à filha se ela havia sido injustiçada de alguma forma em casa e insistiu que ela contasse tudo a ele porque seus pais definitivamente fariam a coisa certa. Nina não conseguiu mais se conter diante das palavras de seu pai e gritou para seus pais sobre todas as coisas absurdas que Junho havia feito, mas a primeira reação de Sua foi desacreditar de sua filha. Ela achava que Junho era um genro raro e bom. Era impossível para ele fazer coisas tão absurdas. Mas seu pai acreditou completamente nas palavras de sua filha. Furioso, ele foi direto para a sala de estar e bateu em Junho. Ele repreendeu Junho com raiva por esconder a operação de controle de natalidade de Mina. E por não querer ter filhos com Mina, Junho não apenas não admitiu ter feito uma operação de controle de natalidade, mas em vez disso tirou todas as pílulas anticoncepcionais que Mina tinha escondido. Ele disse ao seu sogro e sogra que Mina nunca quis ter filhos e que Mina estava secretamente tomando pílulas anticoncepcionais. As ações de Junho imediatamente confundiram seu sogro. E sogra Mina viu isso e rapidamente explicou que ela tinha começado a tomar as pílulas recentemente, porque ela tinha sido torturada por Junho e não queria mais ter filhos. Mas Junho nunca deu a Mina uma chance de falar e falsamente acusou Mina de tomar a pílula desde que eles se casaram, porque as pílulas foram compradas na farmácia lá embaixo. E o balconista mostrou a ele todos os registros de compras de Mina no final. Sob a defesa bem fundamentada de Junho, o sogro só podia acreditar no que ele disse. Junho até mentiu para sua sogra que Na não queria ter um bebê por causa de Yoo-jun. Suya, percebe? Porque Junho bateu em Yoo-jun em primeiro lugar naquele dia. Nina não aguentou mais e pediu o divórcio de Junho. Ela fez as malas e voltou para a casa de sua mãe com ela. Pais, quando Miju descobriu que sua irmã estava se divorciando, ela ficou ansiosa. Ela teve que implorar para Junho ajudá-la com os negócios do marido. Mas Junho foi muito generosa e disse para Miju não pensar muito. Ele confessou que mesmo que Mina realmente queira o divórcio, ele fará tudo o que puder para me ajudar a resolver o problema, porque ele já considera Miju como sua família. As palavras de Junho diretamente comovem a inocente Miju às lágrimas. Miju realmente não consegue entender como ela pode não estar satisfeita com o bom comportamento de seu cunhado. Ela até perguntou a ele se era porque ela tinha outra pessoa. Junho não só concordou com a suspeita de Miju, ele até tomou a iniciativa de se culpar. Ele mentiu que não cuidou bem de Mina. É por isso que Mina foi para outro homem para encontrar calor Suya. Também começou a guiar Mina. Ela ama Junho como... Seu genro, a mãe, não acreditava que Junho abusaria de Mina sem motivo. Então ela aconselhou sua filha a não pedir o divórcio tão facilmente. Afinal, não é fácil encontrar um bom genro quando ele se for. Mas Mina já tinha se decidido não. Importa o quanto sua mãe tentasse persuadi-la. Ela ainda queria se divorciar Junho quando ela viu a determinação de sua filha. Sua mãe ficou brava. Ela acusou Mina de querer se divorciar porque ela queria ficar com Yoo-jun depois de ouvir isso. Mina disse à sua mãe que ela não tem nenhum relacionamento com Yoo-jun, mas dessa vez sua mãe não acreditou nela. Ela insistiu que Nina ainda estava pensando em Yoo-jun, é por isso que ela estava tão obcecada que ela queria o divórcio à noite. NU veio encontrar sua mãe e disse a eles que sua irmã se divorciou porque ela atraiu com outro homem. Ela perguntou ao seu cunhado sobre isso, e ele mesmo admitiu. O pai ficou chocado ao ouvir que Na o havia traído no dia seguinte. Na foi ao escritório para falar com Junho. Ele o avisou para não incriminar a si mesmo e ir para o Jun na frente de sua família. Mas Junho ficou satisfeito com o que ele fez. Inesperadamente, o pai de Nina também veio vê-lo. Junho logo ouviu o som de caminhada do lado de fora da porta. Então ele imediatamente mudou seu rosto e se ajoelhou na frente de Mina. Ele implorou a Mina para não abandoná-lo por causa do comportamento de outro homem. Junho confundiu Mina do lado de fora da porta. O pai ouviu a conversa e entrou com raiva neste momento. Ele estava extremamente decepcionado com sua filha. Ele não esperava que Mina traísse sua família. Embora Mina tenha explicado que ela foi injustamente acusada, o disfarce de Junho o fez acreditar não. Só isso, Junho até entregou ao seu sogro um monte de fotos. Todas elas eram evidências dos encontros privados de Mina e Yoo-jun. Acontece que ele já tinha alguém para seguir Mina com essas fotos.
Mina não conseguia explicar claramente. Ela só podia pedir ao pai para não acreditar nas mentiras do marido. Mas seu pai já estava dominado pela raiva diante das evidências. Ele tinha que acreditar que sua filha realmente o havia traído. Ele repreendeu Mina por fazer uma coisa tão vergonhosa. As palavras do pai dela quebraram Mina completamente. Ela nunca imaginou que seu pai pensaria nela da mesma forma em um acesso de raiva. Mina realmente escolheu admitir o fato de que ela havia traído o marido ela agora só. Quer voltar com o ex-namorado o mais rápido possível. As palavras de Mina quase fizeram seu pai desmaiar na hora. Junho levou o sogro de volta para casa naquele momento. Toda a família se sentiu culpada por Junho. Eles não esperavam que Mina fosse casada com um marido tão bom, mas ela não sabia que não ficaria satisfeita. Junho fingiu ser generosa e assumiu a culpa. Ele disse para eles não culparem Mina. Sua mãe avisou Mina com raiva que ela nunca concordaria com o divórcio. Então, ela não levou Mina para a casa de Yoo-jun. Ela avisou Yoo-jun para não destruir o relacionamento entre Nina e Junho. Agora o casal está se divorciando. A mãe de Yoo-jun não ficou feliz quando soube que ela disse a Soya para cuidar de sua filha. Primeiro, não é da conta do filho dela, se Mina e Junho se divorciarem ou não. As duas mães tiveram uma discussão acalorada sobre o assunto. Yoo-jun saiu e disse que apoia o divórcio de Mina porque ele sabe o quão doloroso é o casamento de Mina e ele sempre amou Mina. Se Mina se divorciar, ele está disposto a ficar com Mina novamente. Mas como Suya poderia aceitar isso? E ela não queria que sua filha se divorciasse de Jun Hoal. Então ela rejeitou Yoo-jun de cara e ela expulsou Mina. Da casa de sua mãe, ela assegurou sua filha que ela deveria viver uma vida boa com Junho. No final, Mina foi expulsa de casa. Ela estava com medo de Junho. Sabia que Mina tinha voltado para casa e comprado flores e bolos para comemorar. Mas ele procurou pela casa, mas não conseguiu encontrar Mina. Finalmente, ele encontrou um bilhete deixado por Mina na mesa da cozinha. Não venha me procurar. Ela escreveu. Mina teve que deixar seu horrível marido. Dessa vez, ela não teve escolha, a não ser fazer as malas e fugir embora. Junho estivesse bravo. Ele não estava com pressa, porque ele já tinha instalado a localização no celular de Mina. Não importa para onde Mina escapasse, ela não poderia estar fora de sua vista. Junho seguiu a localização. Até uma joalheria descobriu que Mina estava vendendo sua aliança de casamento na loja porque ela não tem recursos financeiros. Ela depende do marido para pagar suas despesas de subsistência. Então ela só poderia vender seus pertences para sobreviver depois recebendo o dinheiro. Nina decidiu ir para um hotel de luxo depois de se livrar de todas as suas preocupações. Ela se sentiu muito mais relaxada naquele momento. Junho também foi até o andar de baixo do hotel, então ele ligou para sua sogra e contou a ela sobre a fuga de Mina. Junho pediu para sua sogra deixar Mina em paz. Desta vez, ele também pediu para sua sogra não emprestar dinheiro para Mina por um tempo. Ele acha que a teimosia de Mina é devido ao seu próprio comportamento. Suya para reunir sua filha e genro. Suya concordou com o pedido de Junho. No dia seguinte, Junho contou a localização de Mina para Miju. Ela pediu para Miju ir até a casa de Mina. Então Miju foi ao hotel para aconselhar Mina a parar de brincar, como seu cunhado instruiu. Mas Mina pensou que estava indo bem sozinha, e disse a Miju que ela fez o cabelo e as unhas e comeu todos os tipos de comida em restaurantes chiques. Quando Miju descobriu que sua irmã gasta centenas de milhares de dólares em um corte de cabelo, ela ficou pasma. Miju pensou que sua irmã era louca. Ela não sabe o quão difícil a vida está na Terra quando ela chegou em casa. Miju reclamou. Com a mãe, ela disse para a mãe deixar Mina em paz. Mas Suya não culpou Mina. Em vez disso, ela pensou que era normal que ela fosse assim. Porque Mina é casada com um marido rico. Ela deveria viver sua vida com estilo. Ela até fez um comentário sarcástico sobre Miju. Se ela pudesse encontrar um marido rico como sua irmã, ela não teria que viver na pobreza como ela vive hoje. A antipatia da mãe pelos ricos e pobres, de repente fez Miju incapaz de suportar. Ela acha que é culpa da mãe que Mina seja do jeito que ela é hoje com uma mãe tão snob. É impossível para toda a família viver uma vida normal quando o pai ouviu sobre isso. Ele culpou Miju por tratá-la muito mal, mas Miju acha que ela fez a coisa certa. Ela acha que sua irmã é louca neste momento. Mina estava gastando muito e logo ficou sem dinheiro. Ela teve que encontrar um emprego para fazer Smith, e Junho adivinhou que ela tinha ficado sem dinheiro. Então ele encontrou Mina e puxou um cartão. Do banco, Junho disse a Mina que se ela quisesse ir casa, ele lhe daria o cartão imediatamente, e que não a impediria de gastar. Tanto quanto ela queria.
embora Mina quisesse se livrar do controle de Junho e não quisesse voltar. Mas o comportamento de Junho fez o coração de Mina começar a hesitar. Então Junho a aconselhou a não tentar encontrar um emprego para fazer. Se encontrarem porque Mina nunca tinha trabalhado desde que se formou. Então é improvável que uma empresa contratasse uma mulher sem experiência social como ela, e não há como ela ser contratada para trabalhos pesados como babá. Nina foi mimada. E se tornou uma garota rica por ele. Todos esses anos, Nina parecia estar convencida pelas palavras de Junho. Ela se levantou e voltou para seu quarto para fazer as malas de mau humor. Mas Junho esperou por 1 hora, mas nunca viu Mina. Finalmente, ele teve que ir para o quarto de Mina sozinho. Descobriu-se que Mina já tinha feito as malas e saído secretamente, e ela nem levou seu celular com ela desta vez. Desta vez, nem Junho conseguiu descobrir para onde Mina tinha ido através do local. Nina foi para o interior para provar a si mesma. Ela trabalhava como garçonete em uma casa. Foi quando ela percebeu o quão difícil era ganhar $100. Não só era fisicamente cansativo, mas ela também era frequentemente maltratada pelos clientes quando sua família descobriu que Mina havia desaparecido. Eles não aguentavam mais. Finalmente, eles fizeram todos os tipos de perguntas. Eles finalmente encontraram Mina em um restaurante no interior. Implacável, Suya continuou a forçar Nina a voltar e morar com seu genro. Ela realmente não entende por que Nina não trabalha como uma esposa rica. Ela foi para o interior para trabalhar para viver. Nina insistiu em se divorciar e nunca mais voltar. Sua mãe a deixou em frustração. Inesperadamente, Junho veio atrás dela naquela época. Nina estava trabalhando em um restaurante. Ela conheceu alguns clientes que a forçaram a servir bebidas para eles. Vendo sua esposa sendo intimidada por tal escória aqui, as emoções de Junho estavam completamente fora de controle. Ele foi para a frente e chutou a mesa. Então ele questionou com raiva. Não é isso que acontece quando ela quer fugir de casa? Junho perdeu o controle de suas emoções e bateu em Mina violentamente. Incapaz de suportar mais, Mina está determinada a se divorciar desta vez. Mas Junho está muito calmo. Ele me disse agora que se ela ousasse se divorciar, então ele não a ajudaria com o processo contra a família de Miju quando Ji for para... A cadeia não o culpe por não se importar para fazer Mina voltar mais cedo. Junho foi para a casa da mãe de Mina novamente. Quando Niu o viu, ela cumprimentou seu cunhado calorosamente. Junho disse que havia contratado o melhor advogado da China. Para Ji, Miju ficou tão animada ao ouvir isso, mas Oje rejeitou a oferta de Junho. Ele disse que já havia encontrado seu próprio advogado para lutar pelo caso. Acontece que Jeje acha que não pode confiar em outros para sobreviver. Isso só trará mais problemas para as pessoas ao seu redor. Mas sua irmã e cunhado estão atualmente passando por um divórcio. Então ele está ainda mais envergonhado de incomodar seu cunhado com seus próprios assuntos. A mudança de coração de Jota deixou sua esposa muito feliz neste momento finalmente. Sentiu que seu marido havia amadurecido, mas Junho se sentiu muito frustrado, porque desta vez ele não tinha mais nenhuma influência para ameaçar. Logo ele recebeu os papéis do divórcio de Mina. Mina foi direto ao tribunal para entrar com o pedido de divórcio dessa vez. Ela até ameaçou Junho que se ele não concordasse com o divórcio, ela revelaria tudo sobre a violência doméstica e esterilizações de Junho. A reputação de sua família seria severamente prejudicada. As ações de Nina completamente enfurecida. Junho, no dia seguinte, Junho atraiu Nina de volta para sua casa, sob o pretexto de concordar com o divórcio. Mas depois de conhecê-lo, ele imediatamente mudou seu rosto. Junho avisou Nina para não ir ao tribunal, para denunciá-la por violência doméstica mesmo que ele realmente tivesse abusado dela. Mas Mina não pode produzir nenhuma evidência. Mesmo se ela fosse ao tribunal e dissesse a verdade, ninguém acreditaria nela. Mina não quis dizer nada quando viu que ele era tão desprezível. Ela ainda insistiu em encontrar Junho no tribunal. Mas Junho não tinha intenção de deixar Mina ir, vendo que Mina insistiu em ir embora. Ele começou a violência doméstica novamente. O que Junho não percebeu foi que todas as suas ações foram secretamente filmadas por Jae. Descobriu que Jae tinha secretamente instalado uma câmera de vigilância na casa de Junho. Ji gravou tudo o que aconteceu na casa hoje. As ações de Jae completamente. Estupefato, Junho e sua sogra, que era devotada a Junho, ouviram a gravação e finalmente acreditaram na história de sua filha de ser abusada após o casamento. Em uma fúria, ela foi encontrar Junho sozinha e com raiva o repreendeu por trair sua confiança ao longo dos anos. Embora Junho tivesse muitos hábitos ruins, ele tratava sua sogra como sua própria mãe naquele momento. Ele não teve escolha, a não ser se ajoelhar no chão e implorar por perdão.
Mas Suya já havia perdido toda a esperança nele. Desta vez, ela exigiu que Junho fosse imediatamente e se divorciasse de Mina. A atitude da sogra de Junho fez Junho se desesperar instantaneamente naquele momento. Junho sentiu como se tivesse perdido o parente mais próximo do mundo. Desanimado, ele culpou tudo em Yujun. Junho acreditou que Yujun havia destruído sua família. Feliz e calorosa depois de ficar bêbado, ele pediu para Yeowaijun sair sozinho. Junho, que estava bêbado, dirigiu direto para Yujun e bateu nele. Felizmente, o carro perdeu o controle e bateu no guarda-corpo. Yujun viu o que aconteceu e correu Junho para o hospital. Ninguém esperava. Que Junho sofreria de amnésia, depois acordando e sua memória parou poucos dias antes de seu casamento com Mina. Mina não acreditava que Junho sofreria de amnésia. De repente, ela pensou que ele devia estar fingindo ter amnésia para ganhar a simpatia deles. Mas o médico disse a Mina que era normal um paciente perder a memória após um ferimento na cabeça. E o que ele perdeu pode ser uma memória que ele não quer lembrar. Se Junho realmente perdeu a memória ou não. Meu pai acha que Nina deveria se divorciar dele imediatamente. Mina não pode voltar a viver com Junho só porque ele perdeu a memória. Neste momento, Min concordou com o que seu pai disse, mas sua mãe não concordou. Ela acha que Junho está em apuros agora e Mina não deve aumentar seu fardo. Além disso, a família de Junho está atualmente no exterior e ninguém está lá para cuidar dele normalmente mesmo. Se eles realmente quiserem se divorciar, eles têm que esperar até que a família de Junho retorne ao país. Na viu a atitude firme de sua mãe, e ela teve que adiar temporariamente o divórcio quanto a Junho depois. Que ele teve alta do hospital Suya pessoalmente, o levou de volta para casa e disse a Junho que este era o casa conjugal, onde ele e Mina viveram por 8 anos depois de se casarem. No entanto, Junho parecia completamente desconhecido. Ele não conseguia se lembrar de nada sobre si mesmo. E Mina, aqui, neste momento, seu pai também começou a planejar o futuro de Mina. Ele esperava que sua filha pudesse voltar para a casa dos pais, encontrar um emprego de que gostasse e começar uma nova vida. Mas neste momento, sua mãe ainda não queria que sua filha se divorciasse. Seu pai realmente não conseguia entender por que sua esposa estava sempre bloqueando o caminho. Agora Mina foi torturada por Junho em que forma? Suya, no entanto, pensou que não suportaria ver seu genro tão triste depois de todos esses anos. Ela há muito considera Junho seu próprio filho. Seu pai está muito irritado com isso. Ele realmente não suporta todas essas bobagens sem fim na família. Acontece que recentemente seu pai descobriu que seu primeiro amor havia retornado ao país, depois de saber que ela havia aberto uma casa de chá. O pai de Nina ia lá todos os dias para conversar e beber chá com seu primeiro amor, naturalmente. Os problemas em casa fluíram mais suavemente no final. Nina não se divorciou de Junho, mas ela escolheu voltar com seus pais naquele dia. A família se reuniu para preparar um jantar suntuoso. Mas Suya percebeu que seu segundo genro estava realmente mexendo em sua carteira. Então ela perguntou a Jae o que ele estava fazendo. Ji disse que queria pegar algum dinheiro para comprar 2 caixas de cerveja. Suya ficou furiosa quando ouviu isso porque ela tinha notado recentemente que o dinheiro em sua carteira estava ficando baixo. Descobriu-se que seu segundo genro estava pegando discretamente. Mas Joarei ficou muito intrigado com a raiva de sua sogra. Ele acredita que está sem dinheiro, porque não tem trabalhado recentemente. E não é muito para um genro pegar algum dinheiro de bolso de sua sogra. Além disso, ele o serve lavando roupa e cozinhando em casa todos os dias. Então, pegar algum dinheiro deles é como dar a si mesmo um salário. Miju imediatamente se sente muito envergonhada pelas ações de seu marido. Ela diz que deve retornar o dinheiro para sua mãe, mas Suya se recusa a pegá-lo. Ela diz a Miju para não mencionar esse assunto novamente no futuro. Logo após a mãe de Junho retornar ao país, Mina soube disso e deliberadamente encontrou sua sogra para falar sobre o divórcio. Inesperadamente, sua sogra também era uma personagem implacável. Depois de ouvir que Mina queria o divórcio, ela mudou repentinamente sua expressão. Sua sogra aconselhou Mina a não pensar em quanta propriedade ela poderia obter em um divórcio. Afinal, Mina não tinha dado à luz uma criança depois de estar casada por tantos anos. Mina, no entanto, disse que não estava fazendo isso pelo dinheiro, porque Junho nunca a tratou como um ser humano aos seus olhos. Mina é apenas uma boneca. Mas quem imaginaria que depois de ouvir isso, a sogra não só não simpatizou com Mina, mas a aconselhou a ver a vida com mais clareza. Ser tratada como uma boneca por um homem de sua família também é um talento. A sogra disse que também passou por isso. Se ela quiser o divórcio, ela pode fazê-lo a qualquer momento. Mina viu que sua sogra não tinha objeções, e então propôs decisivamente o divórcio a Junho.
Mas o grande Junho ainda se recusou a concordar porque ele não tem memória desse período de tempo. Ele não sabe o que fez depois do casamento. Mas Mina já decidiu se divorciar. Ela agradeceu a Junho por cuidar de sua família ao longo dos anos, mas ela não pode voltar ao passado de agora em diante. Ela também se lembrará da gentileza de Junho para com ela. Mas Nina ainda espera que ele não seja tão persistente. Depois Junho questionou sua mãe por que ela não impediu Nina de se divorciar, mas neste momento sua mente estava pensando apenas em dinheiro. Ela disse ao filho para não dar um centavo. A Na veio para nós de mãos vazias, e agora ela está indo embora de mãos vazias. Junho ficou instantaneamente irritado com as palavras de sua mãe. Ele decidiu dar a Mina uma grande quantia de compensação. Junho ia me dar nem tudo o que ele tinha. Sua mãe achou os sentimentos profundos de seu filho particularmente divertidos. Ela aconselhou seu filho a não agir infantilmente. Mas ela também zombou dele por fingir amnésia para ganhar simpatia Junho. Nunca imaginou que sua mãe o veria dessa forma, mas no final ela foi embora. Impiedosamente, ela não se importou com os ferimentos do filho no acidente de carro. E ela nunca teve a intenção de ficar e cuidar dele logo depois que Nina finalmente conseguiu se divorciar de Junho neste momento. Na estava tão feliz que esse casamento deprimente e torturante de 8 anos finalmente acabou embora. Junho e Nina tivessem se divorciado. Ele ainda fez uma viagem especial para a casa para se despedir de sua sogra. Ele confessou à sogra que havia perdido um pouco de sua memória e não conseguia se lembrar das coisas ruins que havia feito para Mina. Mas Junho entendeu que a razão pela qual os dois se divorciaram foi definitivamente porque ele não tinha se saído bem o suficiente, porque ele nunca sentiu amor em casa desde que era criança, então ele não sabia como cuidar dos outros, embora Suya soubesse que seu genro havia cometido um erro imperdoável. Junho geralmente era muito filial com os mais velhos, e ela não podia dizer. Mas nada neste momento, ela só podia preparar um jantar de despedida. Hard e mordeu seu genro uma despedida afetuosa no dia seguinte. Sua mãe e Mina foram até sua casa para fazer as malas e se moveu. Ela olhou para o armário de Mina cheio de roupas de grife e sentiu profundamente. Embora Junho tivesse atormentado Nina ao longo dos anos, ele nunca a tratou mal materialmente. Agora os dois realmente chegaram a isso. O coração de sua mãe estava finalmente ainda um pouco incapaz de aceitar. Isso à noite, a família comemorou junta que Mina estava solteira novamente. Ji foi o primeiro a dizer que ele já havia olhado para muitos projetos para Mina e que ele já havia planejado todos os detalhes. Agora tudo o que era necessário era que Mina investisse uma certa quantia de dinheiro para começar as coisas. Mina, no entanto, disse que ela simplesmente não tinha dinheiro para entrar no negócio porque ela não havia pedido nenhuma compensação após seu divórcio. Niu questionou por que ela não havia pensado sobre seu futuro após o divórcio. Nina, no entanto, disse que ela tinha vivido uma vida de luxo antes. Jae sentiu uma sensação de decepção quando ouviu sobre a situação atual de Mina. Ele pensou que Mina teria uma vida melhor após o divórcio, mas acabou ser uma falsa esperança neste momento. Nina encontrou Jun, se não fosse pela coragem que ele deu a ela, temo que ela ainda não conseguiu terminar este casamento doloroso. Depois de um intervalo de 8 anos, os dois finalmente se abraçaram e todas as suas ações foram filmadas pelo assistente de Junho mais tarde. Junho soube por seu assistente que Mina estava procurando um emprego. Mas sem nenhuma experiência social, ele não teria nenhuma oportunidade. Junho estava com medo de que Mina sofresse, então ele secretamente lhe enviou uma quantia de dinheiro. Mina descobriu e imediatamente devolveu o dinheiro. Ela não queria ter nada a ver com Junho. No entanto, Junho não desistiu de importunar Mina. Ele secretamente ajudou Mina a fazer conexões no dia seguinte. Mina recebeu um aviso de aceitação da empresa. Mina estava tão animada por conseguir um emprego que quase caiu no choro. Mas ela não sabia que era seu ex-marido que tinha ajudado nos bastidores para comemorar o novo emprego de Mina. Junho trouxe uma cesta de flores para a empresa de Mina para parabenizá-la inesperadamente. Mina estava ausente. Junho viu os papéis bagunçados em sua mesa e ajudou a arrumá-los quando Mina voltou. Ela viu os papéis limpos e o vase extra de flores. Ela imediatamente pensou que seu ex-marido devia estar lá. Incapaz de suportar mais, ela pegou a cesta e a quebrou bem na frente. Do rosto de Junho, ela avisou Junho para não incomodá-la mais. Mas Junho disse que ele estava disposto a esperar, vendo que ele ainda não tinha acordado. Nina disparou outra rodada. Nina então largou seu emprego e contou a Jun sobre isso já.
que era tão difícil encontrar um emprego, ela decidiu se tornar sua própria chefe. Nina decidiu abrir uma aula de estudo com sua irmã se juntando. Mijo concordou alegremente. E Junho soube por um amigo no hospital que Nina sofria de depressão há muito tempo. Descobriu que Mina já havia recebido o tratamento de seu amigo, e a causa da doença era a pressão de longo prazo de Junho. Junho se sentiu muito culpado por Mina. Depois de ouvir isso, ele então tomou a iniciativa de ligar para o telefone de Mina para se desculpar. Mas Mina desligou o telefone diretamente sem escolha. Junho teve que encontrar Mina pessoalmente, mas ao invés disso, ele a viu alegremente brincando com Lee-jun no fliperama neste momento. A raiva de Junho instantaneamente surgiu, relembrando todo o mal que ele havia causado a Mina. Ele finalmente entendeu por que Mina estava determinada a se divorciar dele logo após a escola preparatória de Mina abrir com sucesso, e enquanto todos corriam para parabenizá-la. Mina de repente recebeu uma carta de Junho na carta. Junho escreveu sobre todos os erros que cometeu e se desculpou sinceramente com Mina neste momento. Junho mudou seus caminhos e escolheu ficar com Mina. Ele então desistiu de sua vida rica e veio para o campo para tratar os dentes de alguns idosos solitários de graça e começou uma nova vida no final da história. Mina também recebeu uma proposta de casamento especial de Eun. Talvez Yoo-jun ainda estivesse assombrado pelo fato de Mina tê-lo abandonado há 8 anos. Ele e Mina concordaram que os dois deveriam primeiro desenvolver suas carreiras separadamente. Ejun espera se casar com Mina depois que ele tiver alcançado sucesso em sua carreira. Embora este não seja o final que Mino deseja, ela relutantemente concorda porque ama profundamente Yoo-jun. Enquanto isso, Junho está deitado em uma cadeira lendo seu livro favorito. Neste momento, ele mergulhou totalmente na vida relaxada do campo e também encontrou um senso de pertencimento aqui.